E aí, galera, vamos para a nossa primeira aula deste ano de 2021, começando o nosso assunto. Vamos buscar um pouquinho de conhecimento. E a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre revoluções inglesas, né, e as transições de governo na Inglaterra, da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. E um dos reis mais emblemáticos da Inglaterra foi o rei Henrique VIII, que pertencia à família Tudor. O rei Henrique VIII, ele foi o rei mais emblemático porque ele rompeu com a Igreja Católica, que era uma instituição muito poderosa naquela ocasião, e fundou a religião anglicana. Uma outra ação do rei Henrique VIII foi retirar da Igreja Católica as suas propriedades. Essas propriedades ele deu como destino, entregou essas propriedades para pessoas de grande poder econômico, para que elas pudessem aumentar a produção de ovelhas, que naquela época era muito importante. Aliás, era a atividade econômica mais importante da Inglaterra naquela ocasião. Então ele vendeu parte dessas terras para pessoas que tinham muito poder aquisitivo e doou outra parte. Assim, ele acabou prejudicando pessoas de classe baixa, pessoas muito pobres, que não tinham onde produzir, pois essas pessoas utilizavam dessas terras que pertenciam à igreja para a sua produção familiar. Quem assumiu o poder após a morte, após o final do reinado do rei Henrique VIII, foi a sua filha, Elizabeth I. Mas Elizabeth I morre em 1603 e quem assume o poder é Jaime I, que era o rei da Escócia e tornou-se então rei também da Inglaterra. Jaime I incentivou a venda de títulos de nobreza para aumentar a arrecadação da corte. O parlamento inglês ficou dividido entre lordes e comuns, nobres e gentry, burgueses, pessoas ligadas à corte, à coroa, e pessoas comuns, que não tinham prestígio, não tinham poder político. Jaime I pertencia à dinastia Stuart e reinou na Inglaterra entre os anos de 1603 e 1625. Entre as suas ações, nós temos o controle do avanço da burguesia, o aumento dos impostos, perseguição religiosa dos puritanos, dissolução do parlamento. Jaime I reinou na Inglaterra até a sua morte, em 1625. Quem assume o poder após sua morte é Carlos I, que segue a mesma política do seu pai, Jaime I. Ele continua a perseguir os puritanos, continua num governo absolutista, né? E promove um novo aumento de impostos. Mas ele sofre aí uma resistência da classe burguesa. Com essa resistência, instaura-se então a chamada Revolução Puritana, que foi uma guerra civil, uma guerra da burguesia puritana contra a coroa e os membros, as pessoas ligadas à coroa, ao rei. O grande líder dessa revolução foi Oliver Cromwell. Essa revolução durou de 1640 a 1649. Os motivos dessa revolução, dessa guerra, foram a política absolutista, né, que era um absolutismo total, violação da Carta Magna, violação da petição de direitos, fechamento do parlamento e a questão de forçar o culto anglicano em outras igrejas de outras denominações, a exemplo das igrejas puritanas e das igrejas presbiterianas.
É importante ressaltar que o exército dos cabeças redondas, né, aqueles que estavam lutando contra o rei, defendiam duas coisas. Uma parte, que era o chamado de diggers ou escavadores, defendia principalmente a reforma agrária. A outra parte, chamada de levers ou niveladores, defendiam uma igualdade de direitos entre toda a população. Em 1649, o exército dos Cabeças Redondas acabaram vencendo a coroa. O rei Carlos I é decapitado, morto, perdeu a cabeça literalmente. E quem assume o poder? O líder da revolução, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell assume o poder em 1649 e ele proclama a República da Inglaterra e ganha aí então o título de Lorde Protetor da República. Entre suas ações, nós podemos destacar aqui os atos de navegação. Mas Oliver Cromwell assume uma nova postura. O que ele faz? Ele instaura um governo autoritário. Dessa vez, ele novamente dissolve o parlamento em 1653, né? Foi dissolvido aí o parlamento e começa a execução de líderes, de lideranças. Cromwell morre em 1658 e acaba sendo substituído por seu filho. Mas o seu filho, ele não tinha grande prestígio político, prestígio diante do parlamento. Ele era considerado um rei sem habilidades. Ele não tinha habilidades políticas, ele não tinha habilidades administrativas. E Richard Cromwell, que era o filho de Oliver, ele governa o país pelo menor período de tempo, de 1658 a 1660. Portanto, aí 2 anos de governo, um tempo curtíssimo. E o parlamento resolve voltar com os reis da família Stuart. Só que esses reis da família Stuart deveriam obedecer à chamada petição de direitos. Isso mesmo. Essa petição de direitos, lembra? É aquela que dava maior poder para a Câmara, maior poder para os parlamentares. Quem volta ao poder é o rei Carlos I, que era filho do rei que foi decapitado, sabe? Mas ele, novamente, esse rei instaura o absolutismo e faz nova dissolução do parlamento no ano de 1681. Mas depois ele é substituído pelo seu irmão Jaime II. Jaime II assume, mas logo vem a chamada Revolução Gloriosa, porque a burguesia, o povo, não aceitou as ordens desse rei. E o parlamento toma as dores. O parlamento promove uma revolução e devolve o poder a um outro rei. Quem assume então é Maria II. Maria II assume o reinado junto com o seu marido, Guilherme de Orange. O rei anterior, Carlos II, foi deposto, mas ele não resistiu. Ele apenas saiu do país, foi embora, e o novo rei, Guilherme de Orange, e a sua esposa, Maria II, resolve então acatar a chamada Declaração dos Direitos, que fora criada em 1689. Instaura um novo sistema de governo, o chamado parlamentarismo, que é a forma de governo que existe na Inglaterra, que funciona bem na Inglaterra,
até nos dias atuais. E assim acontece o fim do absolutismo. É importante falar que a Revolução Gloriosa marcou a elevação política da burguesia capitalista numa mentalidade empresarial. Essa Revolução Gloriosa, que promoveu isso na Inglaterra, formou as bases que tornaria a Inglaterra a precursora da industrialização e, é claro, também do capitalismo. Esse assunto, capitalismo e industrialização, é o nosso assunto da nossa próxima aula. Um abraço e até lá!